Então, boa noite a todos que estão aqui na sala, aqueles que vão nos assistir mais tarde. Nós vamos dar hoje continuidade ao RUERJ, nós estamos estudando o Evangelho Rede Vivo, e Jorge vai continuar a reunião desta noite. Mas, então, eu fiquei na conversa, né? Ana Paula, você podia fazer a página inicial. E Elisa, pode fazer a prece inicial, por favor? A Jorge vai compartilhar, tá bom? Tá. Vamos desligar os microfones. Pode começar? Eu vou ler uma página do livro Pão Nosso, capítulo 57. O título é Reflexão. Vocês estão me ouvindo? Sim, Ana Paula. A Tem que Jorge passar, que está então. passando. Tá. Então tá. Ela caiu? Deixa eu ver. Mas a página está aqui? Tá, mas ela pode ter congelado. Peraí. Ela está desligada. Jorge. Pede para ela passar o slide para você, Miriam. Ela pode tentar. Ela caiu. É porque ela não conseguia passar porque ela estava no computador. Ah, tá. Aí precisava de internet, né? Verdade. Precisava de internet. Gente, quando eu faço minhas palestras, por isso que eu mando para você e para a Márcia. Eu morro de medo de acontecer alguma coisa, gente, porque é tudo tão incerto, né? Pronto. Muito incerto. Você quer passar para mim os slides, ô Jorge? Que eu tento compartilhar? Deixa eu tentar mais uma vez. Se cair, eu passo para você. Tá? Porque, Tá assim, ótimo, tem que então. parar tudo aqui para poder a gente começar. Ana Paula, eu vou compartilhar para você ler, tá? Tá bom. Vai. Chegou ainda não. Do livro Pão Nosso, perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos
constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam um tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Continua no mesmo slide, George. Eu acho que é um tom de amor, Ana Paula. Também acho. Gente, ela não está conseguindo. Fecha o microfone, tá ouvindo? Deixa que a gente resolve isso. Ela não está conseguindo. Se ela me passasse o slide, pelo menos eu conseguiria passar. Gente, estou de câmera fechada por causa dos olhos, tá? Eu tenho que ficar com óculos, tirando óculos, é ruim. Miriam, a gente vai esperar ela tentar repassar ou eu posso já fazer a prece inicial? Eu acho que a Você gente acha pode melhor? fazer a prece. Então, tá. Então, vamos elevar o nosso pensamento a esse nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, nosso modelo, nosso guia. E aí, como fala, né, nas palavras, nessa parte que foi lida, que nós possamos nos colocar no trabalho da melhor forma, para melhor proveito, que nós possamos nos colocar no estudo, com a mente aberta, coração aberto, para estarmos recebendo todos os ensinamentos que não são de agora, nós já estamos recebendo novamente esses ensinamentos para que possamos interiorizar e, assim, colocar em prática. A cada dia, após a cada estudo, fortalece em nós a moral do Cristo. E com isso nós conseguimos ser pessoas melhores. Então nós agradecemos a todos os nossos amigos espirituais que se fazem presente hoje, junto conosco, e agradecemos essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos para esses ensinamentos. E apesar dos acontecimentos, das dificuldades, nós nos fazemos presente. E isso é o mais importante, a nossa boa vontade em aprender. Mas que nós não nos esqueçamos de colocar em prática esses ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Para quem chegou agora, a Georgia está tendo problemas com a internet. Eu acho que ela não está conseguindo. Oi, Georgia, tudo bem? Oi, Miriam. É uma prece Olha bem. inicial, tá bem? Tá, o que eu vou fazer é o seguinte, para você ter ideia, até o meu computador aqui desligou, deu pau aqui nele, mas já está tentando voltar. Eu vou falando sobre o assunto para a Tá, gente não deixar, né, de estar passando, de estar estudando, tá mas legal. vai funcionar. E se por acaso voltar nesse meio tempo, eu reinicio, eu ligo e a gente vai dando continuidade aqui ao estudo, tá? Vou até deixar aqui um pouco... Não, deixa ligado mesmo. Deixa só reiniciar aqui. Tudo parou. O computador parou, tudo parou. Deixa eu ligar aqui o meu.
Bom, eu vou dar uma lida, mesmo ela já tendo feito a prece, eu vou dar uma lida no restante da mensagem, tá? Porque, quer dizer, vou ler a mensagem que ficou sem ler, não foi? A mensagem ficou só ler uma primeira página, né? Então, eu vou ler o restante da mensagem, tá? Bom, do livro Pão Nosso, capítulo 57, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Perante Jesus, é o título da mensagem. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governadores passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa dentro dos círculos do serviço. A atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. E a Elisa, então, já fez a prece, né? Já fez a prece inicial, e aí a gente vai agora dar sequência ao estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução 4, que fala sobre Sócrates e Platão, que são precursores da ideia cristã e espírita. Esse estudo está baseado, né, no Evangelho Redivivo, encontra-se no livro 1, no tema 3.4. E na aula passada, a gente fazendo uma rápida revisão da aula passada, nós falamos, né, chegamos até a falar do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, mas a gente levou mais tempo analisando aquela mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, onde ele teve a oportunidade de participar de uma assembleia, né, como foi chamado, um conclave no infinito, com a presença de Sócrates. E Sócrates, nessa mensagem, foi psicografada, acho que 7 de janeiro de 1937, Sócrates, nessa mensagem, nessa mensagem psicografada por Chico, através do espírito Humberto de Campos, Sócrates deu
deixou, né, com as perguntas feitas por Humberto de Campos, deixou algumas mensagens para a gente. Então, foram mensagens ao mundo, pensamentos, né, no túmulo, felicidade na terra. Ele falou sobre estados e leis, sobre os algozes que estavam no papel deles, né, de, no caso, condenar a Sócrates, e as vozes do alto. Então, algumas perguntas eu destaquei de todas que foram feitas, né, nessa entrevista, bem dizer assim, que Humberto de Campos teve com Sócrates. Uma delas foi a seguinte, né, que mensagens enviar ao mundo? Bom, ele disse: os homens da terra são cidadãos da pátria sem serem irmãos entre si. E, ao som de músicas, aniquilam os mais nobres sentimentos e aniquilando os mais nobres sentimentos da humanidade também. Então, ele quis dizer aí que ainda estamos na Terra, somos cidadãos da pátria, mas não somos irmãos. Outra pergunta, né? Que mensagens enviar ao mundo quanto à sua condenação? Com as vozes do alto me inspiravam para que eu fosse um dos colaboradores da obra de quantos precederam no planeta o pensamento e o exemplo vivo de Jesus Cristo. Quer dizer, que mensagem enviar para nós em relação à condenação dele? Ele disse que ele foi condenado porque ele também, né, foi inspirado pelas vozes do alto para ser um dos colaboradores na mensagem, no pensamento vivo do Cristo. Então, por isso que ele foi condenado, né? E que mensagens enviar, deixa eu só colocar aqui maior, porque está muito pequeno. Que mensagens, né, também enviar, deixa o computador responder aqui. Que mensagens enviar ao mundo, outra, né, em relação à condenação dele, ele coloca, né, se me condenaram à morte, os meus juízes estavam igualmente condenados pela natureza. Enquanto não se descobrir a si mesma, a criatura humana e os seus destinos e obras serão patrimônios de dor e de morte. Né? E que mensagens enviar ao mundo sobre os vossos discípulos? Aí ele comentou, né, que é de lamentar as observações mal avisadas de Xenofonte, que Platão não haja representado fielmente a palavra dele, porque Platão acabou, né, colocando Sócrates como se fosse uma pessoa que tecia elogios, né, a políticos e em outras situações também. Quem mais falou com ele sobre ele com imparcialidade, segundo ele, foi Antítenes, né? E que dizer ao mundo atual? Ele disse que o mundo atual é semente do mundo paradisíaco do futuro. Mas ele sabia, né, por exemplo, rememorando a história, ele rememorando Atenas e Esparta, né, os lugares aonde ele viveu lá na Grécia, principalmente Atenas, e as guerras, né, todas as glórias do passado, tudo tinha sido reduzido a um punhado de cinzas. E a nossa única realidade é a vida no espírito. E também Humberto perguntou a ele se ele não tentaria retornar em missão de amor à Terra, né, com o objetivo da regeneração humana. Ele disse que não tinha, né, essa intenção, e que o homem teria que realizar-se interiormente sem o esforço dos mestres. Ele não passaria dessa... Quer dizer, teria que se realizar interiormente, mas que os mestres estariam aqui para ajudar. Mas se ele não procurasse essa mudança interiormente, todo o ensinamento não passaria de um puro verbalismo, né? Segundo ele falou. E também disse que, em relação às considerações para a criatura humana, ele disse que as criaturas humanas ainda não estão preparadas para o amor e para a liberdade, e que durante
muitos anos ainda, os discípulos da verdade terão que morrer muitas vezes. Muito bem, isso foi um resumo dessa mensagem dele, né? Dessa mensagem passada por Humberto de Campos para Chico Xavier, nessa entrevista, nessa assembleia no infinito, onde Sócrates se fez presente. Aí depois a gente já começou a entrar nessa reta final desse tema 3.4, que é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, e esse resumo é feito, né, a partir da ideia de Sócrates, escrita por Platão, porque Sócrates nada deixou escrito, nós já falamos sobre isso há 2 aulas atrás, mas o resumo dessa doutrina de Sócrates, escrita por Platão, tem muitos pontos em comum com a doutrina espírita, muitos. E o primeiro, e aí, né, como a gente está aí sem o slide, e até não adiantaria eu passar para a Miriam, porque ia ser muito pesado e eu não ia ter internet nem para estar passando também, né? Mas, assim, eu poderia ter passado antes, nem me atentei para isso. Isso é uma coisa que a gente já tem que tomar cuidado da próxima vez. Passar antes, deixar a pessoa de sobreaviso, né? Mas, em relação a esse resumo, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 4, tem exatamente o que eu vou estar falando aqui com vocês, né? Então, quem está aí com o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? A partir aqui, né? Não sei a página aí de vocês, mas na introdução, no item 4, começa lá já no finalzinho, né? Dessa introdução, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Aí tem ponto a ponto, né? E aí as explicações. Então, quem tiver com o Evangelho segundo o Espiritismo, é só ir seguindo e vai encontrar, né, cada item desse resumo. Então, nós temos lá o primeiro, que já falamos na aula passada, então eu só vou passar para poder a gente dar sequência. Diz assim, primeiro item. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, às ideias da verdade, do bem e do belo. Separou-se deles ao encarnar e, lembrando-se do seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a eles voltar. Bom, então a gente sabe que aí ele está falando, né, justamente... Espera aí, só um minutinho. Aí a gente sabe que ele está falando justamente o quê? Ele está falando que Sócrates deixa bem claro a diferença e a independência do princípio inteligente e do princípio material, né? Quando Sócrates ditou esse primeiro item. Então, a gente sabe que vamos dizer assim, esse item, né, ele nos mostra que a doutrina de Sócrates vai além da doutrina da pré-existência da alma. Quer dizer, vai além, não, vai além esse item. Ele vem trazendo para a gente o quê? A doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição de que ela aguarda um outro mundo a que aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e a volta a esse mesmo mundo após a morte. Então, desse primeiro item, 2 ideias principais se destacam nesse texto, que foi registrado por Platão. Somos espíritos imortais e temporariamente usamos, né, um corpo físico, ou seja, a alma encarnada, e antes dessa encarnação vivíamos como espíritos em outro plano de vida, que era o mundo espiritual, tá? E aí nós temos, né, no Livro dos Espíritos, a introdução ao espírito, na doutrina espírita, que os seres materiais constituem o mundo visível, o mundo corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível, o mundo espírita, né? Isso a gente já falou na aula passada. Então, seguindo. O item 2, ele diz assim, quem está acompanhando aí, ele diz assim:
ao contemplar a sua própria essência, ela, a alma, se volta para o que é puro, eterno, imortal, e, sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Cessam, então, as perturbações, pois ela está unida ao que é imutável. E a esse estado de alma é que chamamos sabedoria. Então, olha só, vou repetir, tá? Ao contemplar a sua própria essência, a alma, no caso, o espírito desencarnado, se volta para o que é puro, para o que é eterno, para o que é imortal. Saiu do corpo físico, ela consegue contemplar a sua própria essência, se volta para aquilo que é puro, que é eterno, que é imortal, e sendo ela dessa mesma natureza, daquilo que é puro, que é eterno, que é imortal, ela permanece nessa contemplação tanto quanto tempo é possível. Olha como Sócrates, 5 séculos antes de Cristo, pensava, né? Cessam, então, as perturbações, pois ela vai estar unida àquilo que é imutável. Muito bem. O que a gente pode estar comentando isso daí, né? Que a alma, né, encarnada, ou seja, quando o espírito está encarnado, que é a alma, se ele contemplar as coisas só no plano material, só desse ponto de vista material, ele vai permanecer iludido, né? Porque para ele apreciar realmente as coisas tal como elas devem ser, elas precisam ser vistas do alto, ser vistas do ponto de vista espiritual. Então, que essa verdadeira sabedoria, como ele diz no final aí desse item, né, do 2, deve, portanto, de algum modo, é aquela em que consegue isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito, né? Então, por exemplo, todo aquele que é materialista e todas as pessoas, todos aqueles que não admitem a pré-existência e a sobrevivência do espírito, têm muita dificuldade em entender esse conceito milenar. Que conceito? Esse que ele colocou lá, né? É a esse estado de alma que chamamos sabedoria. É aquele estado da alma em que cessam as perturbações, pois ela está unida àquilo que é imutável. Então, ele diz que quem é muito materialista não consegue ter essa visão, não consegue alcançar, entender esse conceito. Por quê? Porque estão muito apegados às coisas materiais, que são coisas transitórias, né? E nem sempre conseguem impor um limite a essas paixões. Porque a gente só começa a se melhorar moralmente, intelectualmente, quando passa a compreender que a vida continua. Continua após a morte do corpo físico. E que vai retornar para novas existências quando fizer necessário, né, para as novas existências corporais. Então, quando a gente tem essa ideia clara, né, e a gente consegue chegar naquele ponto da fé inabalável, a gente vai sentir o efeito disso sobre a gente, tá? Então, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea não vai passar de simples estadia, essa vida material aqui. Ela é uma simples passagem, né? E tudo aquilo que nos perturba, vamos dizer assim, as tribulações, os contratempos dessa vida e a gente enfrenta no dia a dia, não passam de incidentes que precisamos suportar. E precisamos... Oi, só um minutinho só, peraí, só um pouquinho.
Bom, vamos continuar. Então, Marcelo, você falou que achou os slides, mas acontece que eu não fiz a sequência desses slides. Mas se você quiser colocar, pelo menos, esses que são do resumo, vai ficar melhor para o pessoal ler. Você pode, vamos dizer assim, compartilhar esses que dizem assim, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Tá? Você pode compartilhar que isso, eu estou no item 2, isso, exatamente. Aí, quando eu terminar de comentar ele, aí você pode passar para o 3, tá? E aí eu agradeço. Mas eu tinha colocado outros slides, né? Eu tinha feito uma outra apresentação, mas essa sequência aí é a sequência mesmo que eu estou seguindo. Então, a gente tem aí, né, que a gente, se a gente ficar só contemplando a nossa vida nesse plano material, a gente não consegue entender esse conceito aí de Sócrates, né? Que essa verdadeira sabedoria é só quando a gente consegue separar, isolar a alma do corpo e consegue olhar com os olhos do espírito. Tá? Então, enquanto a gente continuar com essa visão materialista, qualquer decepção, qualquer insatisfação, né, causa um sofrimento muito grande, uma angústia, como se fosse uma tortura. E, na verdade, quando a gente passa a entender por um outro ângulo, consegue olhar com os olhos do espírito, a gente vai entender que essas vicissitudes, essas tribulações, são incidentes que nós precisamos suportar, porque eles têm curta duração e a nossa destinação é outra. Tá bom? Pode passar aí, Marcelo, para o 3, por favor. Marcelo? E olha, ele saiu da sala. Ah, tá. Pode seguir. Tá. Obrigado, Alvin. Então, já o item 3 desse resumo da doutrina de Sócrates e Platão, ele exatamente diz assim: enquanto tivermos, acho que foi até o item 3 que a gente foi na semana passada, se eu não me engano. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, então olha o que Sócrates fala. Enquanto tivermos o nosso corpo, ou seja, enquanto estivermos encarnados, e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, né? Vamos dizer assim, nessa sujeira, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos. Que, segundo Sócrates, o objeto dos nossos desejos é a verdade. Tá? Com efeito, o corpo nos suscita, ou seja, nos requer de nós, né, 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Então, exatamente por estar encarnado, a gente encontra muitos obstáculos porque a gente precisa cuidar desse corpo. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras, né? E de 1000 tolices, de maneira que com ele é impossível sermos sábios, ainda que por um instante. Né? Então, ele vai nos trazendo, esse corpo nos traz muitas ilusões, né? Por conta de estarmos encarnados. Então, está aí, Sócrates, né, coloca para a gente, dessa maneira que ele escreveu, fazendo uma comparação com a doutrina, a gente pode perceber aí uma das faculdades, né, da alma que se encontra obscurecida pelo fato de estar encarnado, ou seja, em razão de estar num corpo material.
E o da expansão dessa faculdade, ou seja, de poder ver de uma maneira melhor depois da morte. Claro que essa faculdade, ela não é tão simples para aqueles espíritos que ainda são muito inferiores. Ela se torna muito melhor para aqueles que já são almas mais depuradas, né? Com almas impuras, essa faculdade, dessa expansão, dessa capacidade de ver as coisas com mais clareza, não é uma, vamos dizer assim, uma possibilidade para almas ainda muito impuras. Mas as almas mais depuradas têm realmente uma expansão muito grande disso. Bom, a gente sabe que esse corpo físico exerce essa influência muito poderosa sobre o espírito, né? Porque a gente tem esse corpo e esse corpo tem necessidades. Então, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se proteger do frio, do calor, a gente demanda, né, de respirar. Então, vamos dizer assim, essas funções básicas que mantêm a vida e outras funções dependem de nutrientes, depende de alimento, depende do ar. Isso tudo traz para o espírito, né, uma influência muito grande, porque o espírito, estando nesse corpo, preso a esse corpo, ele tem que obedecer a essas necessidades, que são condições para o funcionamento desse corpo, e que vai refletir diretamente nesse espírito, né? Então, por exemplo, se a gente está com uma disfunção hormonal, com certeza a gente vai ter alguma parte do nosso corpo que não vai funcionar direito e, consequentemente, isso vai alterar também a capacidade do espírito, né? Que está ali usando aquele corpo. Então, a gente sabe muito bem, né, que, por um lado, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa impossibilidade, por outro lado, conforme a gente evolui e que a gente deixa esse corpo, a gente consegue ter, né, se liberar dessas necessidades básicas e aí a gente consegue ter uma visão melhor. Então, à medida que a gente vai compreendendo melhor a nossa vida, a gente vai utilizando melhor esse recurso também. Bom, o item 4, aliás, 3, né? Agora a gente vai para o 4. Vamos lá. 4. Isso. Diz Sócrates, através de Platão, a alma impura nesse estado está entorpecida e é novamente arrastada para o mundo visível, pelo horror ao que é invisível e imaterial. Ela vaga, segundo se diz, pelos túmulos e monumentos, perto dos quais foram vistos algumas vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem inteiramente puras e que retêm algo de forma material, o que permite aos nossos olhos percebê-los. Bom, então não sei se vocês perceberam aí que ele trata alma, o espírito, né? Porque aí ele já está falando que essa alma impura, nesse estado em que se encontra, ou seja, por estar impura, ela está entorpecida e ela é arrastada novamente para o mundo visível, para o mundo em que nós encarnados vivemos. Então, aí, onde ele fala alma impura, na nossa doutrina, a gente considera a alma o espírito encarnado. E, quando desencarna, é um espírito. Ele trata, né, esse termo único, tanto para quando está encarnado, quanto para quando está desencarnado. Ele usa esse termo, né? Então, nós temos aí, deixando claro, o princípio da reencarnação, mas também o estado das almas que ainda se mantém sob o domínio da matéria. Tá?
Então, quando Sócrates coloca isso daí, Kardec comenta que fica claro aí o princípio da reencarnação, porque entendam, esse resumo de Sócrates e Platão é lido como foi escrito por Platão, uma ideia de Sócrates, mas é interpretado nesse item 4, na introdução 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, é interpretado por Kardec. Então, esses comentários que eu estou fazendo aqui, praticamente são os comentários feitos por Kardec, e também tirados lá do Evangelho Redivivo, né? Então, Kardec diz que nesse item 4 aí, a gente tem aí a ideia do princípio da reencarnação, mas também o estado da alma que ainda se mantém sob o domínio da matéria, né? E também nos dá a ideia de que a reencarnação, que a gente vem, né, há muito tempo fazendo, é consequência da impureza dessa alma, enquanto que as almas purificadas não precisam mais reencarnar. E o Espiritismo ainda acrescenta que a alma que tomou boas resoluções, no plano espiritual também, fora da matéria, e que possui conhecimentos adquiridos, traz, ao renascer, menos defeitos, traz mais virtudes, né? E mais ideias do que como era a sua existência anterior. Alvinho, você levantou a mão. Aliás, além do Alvinho, alguém mais quer falar alguma coisa, quer interromper, colocar alguma coisa aí? Pode colocar, tá? Porque hoje está sendo bem atípico. Eu tinha bastante coisa interessante aqui para estar mostrando para vocês. Olha, como você falou assim, aquela coisa da matéria, é a matéria física ou é a matéria que já foi desencarnado? Não, a matéria, ela não existe a matéria desencarnada, encarnada. A matéria é matéria, tá? Opa. Matéria é tudo que está aqui nesse plano físico da gente, que a gente normalmente pode tocar. Claro que nem toda matéria a gente pode tocar, né? Por exemplo, quando a gente fala no ar, a gente sabe que o ar é matéria, Sim, mas a gente não consegue tocar o ar. Mas como é que eu sei que o ar é matéria? Porque eu sinto os efeitos desse ar, né? Eu consigo sentir, eu sinto pela minha respiração, eu sinto pelo o ar que seca a roupa, que balança as árvores, da pipa que é empinada no céu, né? A sustentação das aves durante o voo. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa, que é formado por átomos, moléculas, por substâncias, e que ocupam um lugar nesse plano físico que a gente vive. Tá? Quando eu falo em matéria, eu estou falando da parte física. Quando eu falo em alma, em espírito, aí eu já estou falando, né, da nossa parte espiritual, do nosso princípio, é como fomos criados, como espíritos. Tá? É nesse sentido. Alguém quer fazer mais algum comentário? Marcelo. Obrigado, Jorge. Interessante, né? Que o Sócrates, através de Platão, ele já nos traz menções assim ainda bem rudimentares do perispírito, né? Quando ele fala dessa questão de algo retém algo da forma material, né? Ele mesmo já está nos induzindo a dizer aquilo não é matéria, mas é algo que é visto, então, de alguma forma, tem conteúdo para poder ser identificado pelos nossos olhos. E outra coisa que ele também isso, e ele traz para a gente a ideia também de que aqueles seres que se fazem aparecer é porque não têm elevada condição espiritual para irem para onde devem ir e ficam ainda por aqui, por conta da vinculação. Muito interessante, né?
Marcelo, são 21 itens desse resumo da doutrina de Sócrates. Você fica impressionado como, há 5 séculos antes de Cristo, o conhecimento, vamos dizer assim, o alcance da mente, do pensamento de Sócrates, ao colocar essas coisas que ele colocou, e desses pontos aí, só tem um que vai ser divergente da doutrina espírita. Só tem um em que Kardec vai falar. Esse ponto não tem nenhum, assim, não existe nenhum acordo, nenhuma coincidência com a nossa doutrina, que é quando ele diz da virtude que é dada por Deus para uns e para outros não. Certo. Entendeu? E aí o Kardec se coloca em relação a isso, que não existe uma coincidência nisso, porque Deus não dá virtude a ninguém. Cada um que batalha e conquista as suas. Eles nos dão a oportunidade de reencarnar e trabalhar para o nosso melhoramento. Agora, ele não diz assim, esses são meus preferidos, então esses eu vou agraciar com isso. É a tal graça, né? Que a igreja, que a religião católica e tudo, e acho que a protestante também, acabam colocando, né? A graça concedida por Deus. A gente sabe que Deus pode abrir algumas concessões mediante o trabalho, o esforço de cada um, mas não de dar uma graça ou de deixar, né, que aquele indivíduo que cometeu um erro saia impune porque ele é o preferido dele. Só é esse ponto que há discordância entre a doutrina de Sócrates e Platão. Todos os outros pontos são, assim, impressionantes. Se você ler mesmo com atenção, você vai ver que são impressionantes. Aí a gente percebe que ele era um espírito muito evoluído, né? E como Emmanuel sempre fala para a gente, eles sempre vieram, né? Em todas as épocas, trazendo essa mensagem, que é a mensagem universal, né, gente? É uma mensagem que tem todos os outros planetas, todos os outros mundos, né? Agora, Jorge, só para a gente não confundir a pergunta do Alvinho, matéria é tudo, né? Tipo assim, se você está falando de questões de matéria no nosso mundo, mas nós só temos 3 elementos, não é, constituinte, que é Deus, espírito e matéria. Tirando o que é espírito e Deus, o resto tudo é matéria. Tudo é matéria. O que diferencia uma da outra, uma é mais que tem que a outra é mais bruta, né? Mas tudo é matéria, né? Só para a gente não achar que no mundo espiritual não é matéria, é matéria. Só que é uma matéria diferente da gente, né? Eu quis exemplificar para ele até no plano que a gente vive. No plano que a gente vive, sim, só para não ficar. Mas mas todo o universo é matéria, né? Como sim, você tudo. falou, tirando Deus e o Espírito, todo o universo, tudo que existe é matéria. Tudo é matéria. Então, gente, nesse item 4, né, ele deixa isso aí, que diz respeito a essa questão também da felicidade e infelicidade do espírito, quando ele regressa ao mundo espiritual. Tá? Por quê? Porque a felicidade ou a infelicidade desse espírito está relacionado com o quê? Com as ações praticadas, né? Com o que ele executou, com o que ele fez quando estava encarnado. Então, a gente sabe que tem aqueles desencarnados que acabam retardando, né, vamos assim dizer, a sua evolução, porque, como está dito aí nesse item 4 aí de Sócrates, né, eles não conseguem se libertar de imediato das pessoas, dos interesses deixados na vida corpórea. Tá? Às vezes, situações de mágoa que não foram resolvidas, às vezes, um amor doentio, né? Aquelas ligações que são viciosas, e tudo um apego às sensações materiais. Então, existem espíritos, né, desencarnados que acabam atrasando um pouco essa evolução, porque ficam, como ele falou aqui, agarrados ao mundo visível, se fazendo muitas vezes até perceber. Tá? Bom, vamos agora para o item 5,
Marcelo, pode mudar aí. Isso. O item 5. Diz Sócrates: após a nossa morte, o gênio, esse assunto também é um assunto assim muito interessante, né? Como que a gente faz mau juízo, como que a gente usa, né, as palavras muito atreladas à questão da religião, ou muitos de nós, né, de berço católico ou de berço evangélico, acabou interpretando a palavra demônio como algo de mal, né, como um ser malvado. Então, vamos ver aí primeiro essa questão desse item, do que Sócrates falou, e depois vamos dar vamos dizer assim, uma estudada nessa questão aí, inclusive entender o que esse daimon representava para Sócrates. O item 5 diz assim: após a nossa morte, o gênio daimonion, ou daimônio, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva para um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos para o Hades. Hades era uma espécie de inferno pagão, né? Para serem julgados. As almas, depois de terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Olha o alcance, né? A envergadura de Sócrates ao trazer esse. Então, ele fala aí do demônio, né? O daimon, que nos havia sido designado, ou seja, cada um ali, né? Cada ser encarnado ali naquela vida, vai nos levar para um lugar, vai nos conduzir lá para o tal do inferno pagão, Hades, que era bem o quê? Eram as né? Ele contava com esse vocabulário, contava com essa simbologia. E aí vai ficar lá o tempo necessário até ser reconduzido. Muito bem. Kardec comenta: é a doutrina dos anjos da guarda ou dos espíritos protetores e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Kardec começa comentando sobre essa teoria já por Sócrates, dizendo que ele deixou é a doutrina dos anjos da guarda ou dos espíritos protetores e de encarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos na erraticidade. Isso está claro aí para a gente. Eu acredito que nesse item aí, nesses dizeres aí de Sócrates, está bem claro para a gente isso, né? Se a gente reparar aí, ó, após a morte, o gênio que nos havia sido designado durante a vida, ou está falando de quê? Dos anjos da guarda, dos espíritos protetores. Vai nos levar por um lugar, que lugar? Na erraticidade, no plano espiritual, onde vamos ficar o tempo necessário e depois seremos reconduzidos a esta vida por numerosos períodos. Olha aí, ó, a doutrina dos anjos da guarda ou dos espíritos protetores e as reencarnações depois de períodos de intervalos de tempo lá no plano espiritual. E Sócrates refere-se também a um julgamento para onde seremos conduzidos pelo espírito guardião ou espírito protetor. Aí também Sócrates está usando, né, a figura de linguagem, o simbolismo entre o céu e o inferno, certo? Mas a gente sabe que não existe uma região circunscrita para isso. A gente sabe muito bem, a doutrina já nos esclareceu isso, que não existe um local para o julgamento, não existe um tribunal de justiça, onde vai ter os acusadores ou defensores. Essa linguagem de Sócrates, ela tem que ser entendida realmente no sentido alegórico, assim como as parábolas de Jesus, né? Num sentido simbólico. Por quê? Porque esse julgamento, todos nós aqui, né, que participamos de um estudo sistematizado, das palestras,
ou participamos de algum momento da doutrina espírita, já escutamos falar que esse julgamento ele é a nível da nossa consciência. Quem vai criar o céu ou o inferno somos nós mesmos. E seremos conduzidos a essa situação mediante os nossos atos, mediante as nossas falhas, a nossa vibração, é que nós seremos conduzidos ao nosso próprio céu ou ao nosso próprio inferno. Então, não existe um lugar circunscrito. Né? E lá no Livro dos Espíritos, a gente sabe que somos orientados. Né? Foi aí onde eu trouxe para vocês, e infelizmente não vou poder estar colocando, porque a gente tem aí a dificuldade da internet. Né? Então, vamos passar lá para o item agora 6. Marcelo, passou para o 6, por favor? O Jorge, Sim. olha que interessante. Aí, mais uma vez, a sabedoria dele dizendo que não está dizendo que todos têm que ir. Se reúne os que devem ser reconduzidos. Quer dizer, nem todos são conduzidos. E quando ele diz sobre o tempo passado, a gente já pode, inclusive, considerar de início o próprio estado, como você disse, né? O estado da alma na condição do umbral, né? Inicialmente, passando pelo umbral, depois para a erraticidade, aguardando nas colônias que cada um se enquadrasse dentro do processo evolutivo de cada um, para ser reconduzido aprendendo, estudando, trabalhando, né? Reequilibrando. Muito bem. E eu ainda vou continuar a falar sobre o tal do demônio aí, né? Vou até explicar sobre esse demônio, o que ele era para Sócrates. O item 6, porque ele continua, o item 6 continua a falar desse demônio aí. O item 6 diz assim: os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra. São o elo que une o grande todo consigo mesmo. A divindade, jamais entrando em comunicação direta com o homem, se comunica por intermédio dos demônios, com os quais os deuses se relacionam e conversam, seja durante a vigília ou durante o sono. Olha que interessante. O que ele vem dizendo? Então, a gente já começa, mesmo sem ainda ver o comentário de Kardec, a gente já começa a entender que o que ele se referia a demônio, na verdade, são espíritos. E espíritos menos evoluídos, que se comunicam com espíritos mais evoluídos, e esses espíritos crísticos, esses espíritos já, né, que já estão numa condição de espírito puro, é que têm condições de se comunicar com Deus. Então, que a comunicação com Deus, nós não temos, olha aí, a divindade jamais entrando em comunicação direta com o homem. Ele diz isso daí. Que a divindade não entra em comunicação direta com o homem, jamais entra em comunicação direta com o homem, né? E, espera só um pouquinho, deixa eu chegar aqui para cima. Bom, Kardec comenta primeiro, né, que em relação à palavra daimon, essa palavra demônio, dessa palavra daimon surgiu o termo demônio, que não era na antiguidade considerada, tomada num mau sentido, como nos tempos modernos. Não representava exclusivamente seres malvados, mas representava todos os espíritos em geral, dentre os quais, olha aí, entendam lá a mensagem de Sócrates, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, que eram chamados de deuses. Vamos voltar lá, no item 6. Deixa eu ver onde é que está o item 6 aqui. É porque eu acabei perdendo aqui, que eu fiz misturei um monte de coisa aqui. Deixa eu pegar aqui no coisa. O meu sumiu aqui.
Deixa eu pegar aqui o item 6 no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, que está melhor do que o meu computador aqui. Ele diz assim: os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra e constituem o laço que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem, que é por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Muito bem, é o que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, o que ele está dizendo? Que daimon, né, que deu origem a essa palavra demônio, que na antiguidade não representava os seres exclusivamente, não representava exclusivamente seres malvados, maléficos, né? Mas sim todos os espíritos de um modo geral, e eram destacados da seguinte maneira: os espíritos superiores eram chamados deuses, e os menos elevados eram os demônios propriamente ditos. Então, olha só a divisão que ele faz. Porque quando fala deuses, dá a impressão de que Sócrates adorava vários deuses, né? Mas, na verdade, não. Na verdade, quando ele se dirige a deuses, a palavra deuses, ele está se referindo a espíritos superiores. E demônios, os espíritos mais inferiores, aqueles que ficam mais aqui perto da gente, né? E esses eram chamados de demônios. E que esses ditos demônios é que se comunicavam diretamente com os homens, pois Deus só se comunica com os homens por intermédio de espíritos puros. Então, precisava os espíritos puros, dos espíritos mais inferiores, para chegar até o homem encarnado, né? E aí até Kardec faz até uma sugestão. Ele diz assim: substitui a palavra demônio pela palavra espírito e teremos a doutrina espírita. E substitui a palavra demônio por anjo e teremos a doutrina cristã. Kardec ainda coloca isso, né? Então, demônio é uma palavra grega que significa simplesmente espírito. Não tem nenhuma relação com a figura criada pela Igreja Católica. Tá? E foi realmente de que esse seria um ser, de que seria criado, claro, na nossa visão, não por Deus, obviamente, e que seria destinado ao mal. Então, quem fez essa simbologia, essa alegoria, deu essa conotação de ser do mal para esse termo, né, que vem lá da antiguidade, demônio, foi a Igreja Católica. Tá? Bom, outra coisa importante da mensagem de Sócrates é exatamente essa, a impossibilidade da nossa comunicação direta com Deus. Tá? E a gente entende essa impossibilidade justamente porque a gente tem, nem todos têm, né? Mas a gente tem a consciência que somos espíritos ainda demasiadamente o quê? Imperfeitos. Então, a gente não tem condições de fazer uma ligação direta com Deus. Conforme eu já falei, acho que eu falei isso na primeira aula, nem Moisés, que já era um espírito de muita elevação, não recebeu de Deus as escrituras sagradas, lá no Monte Sinai. Não foi Deus quem falou com Moisés. Foram os espíritos superiores que vieram ditar os mandamentos. Tá? Então, se Moisés, que já era um espírito elevado, né, nós sabemos, nós, estudiosos da doutrina espírita, sabemos que ele não recebeu diretamente de Deus a mensagem, quiçá nós aqui, né, ainda na escala lá de espíritos imperfeitos, achar que temos uma ligação, uma comunicação direta com Deus. Tá? E a gente sabe muito bem que essa relação dos espíritos conosco aqui, encarnados, ela é constante. E sabemos muito bem que os espíritos bons, aquele de acordo com a nossa vibração, com a nossa sintonia, vamos ter acesso aos espíritos bons que vão nos incitar, vão nos
levar ao bem, vão nos ajudar, vão nos sustentar nas provas, né, da vida, vão nos ajudar a suportar essas provas com coragem, com resignação. Já os maus vão nos empurrar para onde? Para as atitudes ruins, né? E eles vão ter prazer de nos ver sucumbir, porque eles se identificam com a gente. Agora, o que é um demônio, afinal? Né? E esse de Sócrates, vamos falar desse demônio de Sócrates. É muito interessante essa história, porque Sócrates ouvia frequentemente uma voz que lhe transmitia mensagens e ensinamentos. Ele sempre escutava. Dizem que ele ouviu e obedeceu a presença dessa voz do invisível até o momento da sua morte. Ele tinha essa voz que falava. Sócrates nunca escondeu esse fenômeno de ninguém. Tá? Se fosse hoje em dia, pelos psiquiatras e psicólogos, Sócrates seria chamado de quê? Louco, porque ele ouvia vozes, né? Justamente porque ele ouvia vozes. Iam dizer que ele sofria de alucinação auditiva. Tá? Em Sócrates, né? Porque Sócrates já era um espírito já elevado, essa influência era mais intensa desse espírito que ele chamava de demônio, de daimon, né? E ele não fazia questão nenhuma de esconder essa relação que ele tinha com esse espírito, com essa influência. E tanto é que ele não fazia questão nenhuma de esconder que isso ultrapassou os séculos e chegou até onde? Até nós aqui hoje, né? Estamos falando exatamente disso aqui. E como que esse conhecimento chegou até a gente? Através da história, que foi contada, não só por Platão, como por outros também discípulos, né? E que ele sempre deixou clara essa influência. E Sócrates dizia que, desde criança, ele tinha essa voz que o impedia de fazer determinadas coisas. Mas essa voz nunca o induzia a fazer nada. Tá? Não era uma voz que comandava, olha aí, interessante, era uma voz que orientava, não comandava, orientava. Ele nunca teve, deixa isso bem claro, nunca teve a intenção de interferir no livre-arbítrio de Sócrates. Então, era realmente o seu espírito protetor, o seu anjo da guarda. Ele apenas sugeria, orientava, transmitia os ensinamentos, né? E essas orientações que ele recebia, eles se confirmaram tanto, eram tão verdadeiras, que tem até algumas situações que foram relatadas, e eu achei interessante trazer, né? Relatadas pelos discípulos e foram escritas. Uma certa vez, o Sócrates conhecia um rapaz que estava pronto para participar de uma competição esportiva. E Sócrates o advertiu, intuído por essa voz, que o rapaz falou para o rapaz, não participa desse evento, não, tá? Porque a voz havia informado que algo ruim iria acontecer. Claro que ele foi ignorado, né? O rapaz nem deu tchan para ele. E o que aconteceu? Durante a competição, lá durante o jogo, o rapaz, sofreu uma séria lesão. Né? E também teve uma situação muito engraçada que ocorreu com a ajuda desse seu espírito protetor, que foi relatada por um historiador chamado Plutarco, né? Historiador antigo, e que certa vez Sócrates caminhava com seus discípulos num campo e subitamente ele parou de andar, porque ele recebeu um aviso desse seu espírito, dessa voz, para que ele parasse, ele não continuasse, ele parasse ali exatamente onde ele estava. Os discípulos prosseguiram na caminhada, mesmo com Sócrates ficando para trás, paradinho lá no lugar dele. E o que aconteceu? Logo, eles foram cercados por porcos enlameados e agressivos, que os deixaram com muito medo e totalmente sujos de lama. Diz que, na ocasião, Sócrates apenas riu, né? Tipo, pois é. E
terminando aqui a história de Sócrates, falar com um daimon custou caro a Sócrates, né? A gente sabe muito bem que Sócrates foi condenado à morte, né, por envenenamento com cicuta. Isso aconteceu no ano de 399 a.C., e foi através de um julgamento onde ele foi injustamente acusado de muitas coisas, de corromper a juventude, de não adorar os deuses, de violar as leis da sociedade ateniense. Quer dizer, várias foram as acusações. Porém, uma das que ajudaram na condenação mesmo de Sócrates foi justamente ouvir a essa voz e não esconder isso de ninguém, tá? E isso acabou deixando ele ficou marginalizado por conta disso. Isso ajudou a, vamos dizer assim, teor das acusações, ajudou a piorar a situação, além de todas as outras acusações, o fato dele ouvir essa tal voz, né? E aí é interessante, por que eu trouxe isso aqui, que isso não estava lá relatado no Evangelho Redivivo, mas eu pesquisei. Por que eu achei interessante trazer? É porque Sócrates, e nesse período em que ele estava sendo acusado, né, onde estava acontecendo o julgamento dele, ele estava sofrendo essas acusações todas, a voz não se manifestou. Durante toda a acusação de Sócrates, a voz não se manifestou, porque era, inclusive, prática desse anjo da guarda, desse espírito protetor, interromper Sócrates até durante os discursos que ele fazia, a orientar, para intuir, para ajudá-lo naquilo que ele estava falando. Mas, nesse momento das acusações, a voz se permaneceu calada, não falou, esse daimon, né? E Sócrates, nem mesmo perante o silêncio do seu guia, perdeu a sua fé naquele fenômeno. E essas foram as palavras dele ao relatar o acontecido. Ele disse o seguinte: até hoje, abre aspas, porque foi citação de Sócrates, tá? Até hoje, o oráculo familiar, no meu interior, ou seja, o daimon, sempre se opôs a mim, até mesmo em questões insignificantes, quando eu estava para cometer um engano. Mas agora, como vocês podem ver, estou face a face com aquilo que geralmente se acredita ser o derradeiro e pior mal. No entanto, a voz não me deu sinal nenhum de oposição, nem quando deixei a minha casa esta manhã e nem quando entrei neste tribunal. Ela permaneceu calada enquanto eu falava e, ante tudo, o que eu pretendia dizer. Em outras ocasiões, ela me fez parar até no meio de um discurso. Agora, porém, ela não se opôs a nada do que eu disse ou fiz nesse assunto. Como posso explicar isso? Continua ainda falando, você fala de Sócrates. Como posso explicar isso? Deixem-me lhe dizer. Considero o seu silêncio, ou seja, o silêncio daquele guia, aquela voz, como uma aprovação que eu estou dizendo. Os sinais costumeiros, por certo, opor-se-iam a mim, estivesse eu caminhando em direção ao mal, melhor do que em direção ao bem. Então, ele disse que aquela voz que estava calada, que estava de acordo com tudo que ele estava falando naquele julgamento, né? E que, com certeza, se ele estivesse agindo de maneira errada, aquela voz iria se opor a ele. Mas se ela se mantinha calada, é porque estava concordando com tudo que ele estava falando, na sua própria defesa. Meu fim, ele continua, meu fim que se aproxima não está acontecendo por acaso. Vejo muito claramente que morrer e pela morte ser libertado será melhor para mim. E, por isso mesmo, o oráculo
não me deu nenhum sinal. Então, olha como que Sócrates estava realmente acompanhado de um anjo da guarda. Sócrates, pela sua, vamos dizer assim, envergadura moral, espiritual, tinha realmente ao seu lado um espírito protetor que não interferia no seu livre-arbítrio, o orientava em várias situações, e ele nunca escondeu isso do povo que conviveu com ele naquela época, inclusive foi esse um dos motivos da condenação dele, e ele deixou claro que, em momento algum, ele deixou de acreditar naquele guia e que também, se ele estava ali naquele momento, enfrentando aquela situação e se colocando daquela maneira, tinha um porquê. E justamente por estar no caminho certo, que a voz permanecia calada. Que aquela voz não assim interferiu naquela situação. E ainda disse que ele via muito claramente que morrer e pela morte ser libertado era o melhor para ele. Por isso mesmo que o oráculo não deu nenhum sinal. Gente, eu achei assim muito, muito interessante esse ponto da história de Sócrates, da confiança que ele tinha nessa voz. Em momento algum ele duvidou, e tranquilo e sereno, né? Onde ele diz ali, nesse momento que seria o derradeiro, pior momento de todos, de uma pessoa ser condenada à morte, que para ele era um sinal ali de que aquilo era o certo a fazer. Né? Ele não poderia ser um mensageiro, no caso. Ele, vamos dizer assim, diretamente ele não sabia disso, mas ele era já um portador, né, da mensagem de Cristo. Ele teria que se sacrificar também por aquilo. E aí a gente vê que o conhecimento espiritual de Sócrates era ainda maior do que a sua filosofia. Era maior do que a filosofia que ele pregava, porque ele considerou o silêncio daquela entidade como uma aprovação. E ainda percebeu que a morte não era o fim, nem muito menos um castigo, mas para ele era uma libertação. Então, olha que coisa interessante. É uma história assim fantástica a vida desse Sócrates. Eu fiquei encantada pela vida dele. Eu não sabia, não tinha ideia, não fazia ideia de tamanha assim elevação espiritual daquele Sócrates que eu aprendi lá em 1980, quando eu fiz a escola normal e que tive que estudar para poder fazer uma prova. Gente, é impressionante. Né? Então, assim, eu acho que a gente pode estar parando por aqui. Sim. Ô, Oi, Jorge, Oi. queria fazer só um comentário. Primeiro que se você se encantou, você encantou a gente também. E para você ver como para ele escrever o que ele escreveu aí, da comunicação dele com o anjo da guarda, do anjo da guarda com o espírito superior, né, com acesso a Deus, é porque ele tinha essa experiência, né? A experiência dele lhe deu a convicção de afirmar com tanta firmeza essa verdade. E olha como ele se afiniza com o espiritismo quando ele fala que os demônios preenchem o espaço, né? Que os espíritos preenchem o espaço entre o céu e a terra, justamente confirmando a presença inúmera de espíritos nos rodeando. E vai mais, vai além, quando ele diz que essa comunicação dos anjos de guarda conosco se dá através da vigília e durante o sono, falando da intuição, da sugestão e falando do desdobramento, da presença nos sonhos, quer dizer, tudo em concordância com a nossa doutrina, né? Fantástico, realmente. Esclarecedor, encantador e enriquecedor. A gente se surpreende porque a gente só pensa no nosso mundo, né? Sócrates não era daqui. Ele já veio com essa bagagem, já veio de outros mundos. Então, o evangelho que ele trouxe não era do Cristo, era o evangelho que tem em todos os outros mundos, sabe? Quer dizer, as leis de Deus, o evangelho é universal.
nesse planeta, em Órion, e onde for, as É o mesmo. passagens evangélicas podem ser muito diferentes. Estou falando das questões das parábolas. Como é que o Cristo, daquele governador daquele planeta, vai exemplificar para aqueles que ali estão? Porque ele vai trabalhar com o cotidiano das pessoas. E o cotidiano de Órion, por exemplo, pode ser muito diferente do nosso, né? A gente já viu até, né? Então, assim, ele trouxe o conhecimento que ele tinha. Alguma coisa diverge? Pode ser que sim, porque ele não era o espírito crístico ainda, né? Hoje pode ser que já seja. Ele não era o espírito crístico, ele era o espírito evoluído, que aprendeu em outro lugar o evangelho, que ele tinha conhecimento dessas leis de Deus e desse que a gente chama de evangelho, né? Dessas normativas, dessas normas. Então, e alguma coisa pode ser diferenciada pela própria. Ele não era um espírito crístico, né? Inclusive, Kardec tinha mais elevação espiritual do que Sócrates, né? Porque quando eles se reúnem, Humberto de Campos conta isso, quando eles se reúnem, quem chega com uma tiara luminosa, né? E é reverenciado é Kardec, e está Sócrates lá dentro de muitos outros, né? Então, assim, realmente eles já vinham dando esse aporte, né? Foi muito bom, Jorge, mas nós estamos no nosso limite. Eu vou A minha internet ainda não voltou, ainda estou no celular, não voltou. Aconteceu alguma coisa por aqui, mas enfim. Tá, mas tudo bem. Eu tive dificuldade. Eu vou ficar assim, querendo saber mais na semana que vem, mas eu não vou poder estar presente. Nós vamos gravar, Alvin. Então, a gente grava, né? E então a gente vai encerrar a reunião de hoje, agradecida pela Georgia, né? Foi tão difícil dela conseguir, mas enfim, nós conseguimos estudar. E eu vou pedir para o Alvinho, que quer fazer a nossa prece de encerramento da reunião, certo, Alvinho? Então, pode fazer a nossa prece, Alvinho. Como diz a minha, no início foi muito difícil fazer ordem, conseguir trabalhar, e o Espírito de luz derramado sobre reais, sobre todos nós aqui, conseguimos ter esse estudo maravilhoso. Eu vou graças a Deus. Obrigada, então, Alvinho. Deixa eu tirar isso. Obrigada, gente. Então, a gente se encontra na semana que vem. Olha, não sei. Acabei de saber que é feriado, gente. O aposentado é problemático. A gente nunca sabe.